Meus amados irmãos em Cristo Jesus, nós já acabamos de fazer a leitura de João capítulo de número 11. Nós lemos do versículo 1 até o versículo de número 40 e alguma coisa, acho que 43. Eu não vou falar de toda a história de Lázaro, é impossível, tem muitos detalhes aqui. Mas eu só quero ler o versículo de número 14, que diz assim: Então Jesus disse-lhes claramente, Lázaro está morto. Lázaro está morto. Vamos em alguns panos de fundo para a gente entender um pouco o capítulo de número 11. Eu não sei se você já percebeu, mas João é o único a escrever sobre a morte e ressurreição de Lázaro. Mateus não escreve sobre isso, Marcos não escreve sobre isso, Lucas também não escreve sobre a ressurreição de Lázaro. Isso é intrigante. Por que razão? Porque talvez entre todos os milagres que Jesus fizera, talvez esse daqui seja um dos mais chamativos, um dos mais esplêndidos, não é? A ressurreição de Lázaro. Embora existem muitas teorias, porque Marcos não escreveu, Mateus não escreveu e Lucas não escreveu, entre tantas teorias, uma eu achei interessante. Há quem diga que Mateus, Marcos e Lucas não escrevem para não comprometer a integridade física de Marta, Maria e Lázaro. Porque diz a própria Bíblia que os fariseus procuravam matar a Lázaro, porque Lázaro era uma evidência dos milagres de Jesus Cristo. Então há quem diga que Mateus, Marcos e Lucas não quer colocar a integridade física deles, então não escreve. Todavia, o evangelho escrito por João, como vocês já sabem, já falamos aqui, ele é um evangelho que foi escrito já bem depois. Então, possivelmente, segundo alguns estudiosos, Lázaro, Marta e Maria já tinham falecido. Esse problema já não existia mais. Então, João, ele vai escrever sobre este milagre aqui, que é o milagre da ressurreição. Um outro pano de fundo é que Jesus ele não estava na região da Judéia. Para quem não entende muito, principalmente na história de Cristo, existem duas regiões principais. Primeiro, Galileia. Segundo, a Judéia. Galileia era onde Jesus ele era mais aceito. Era mais o povo do interior, do campo, é onde estavam cidades como Nazaré. Jesus tinha uma boa aceitação na Galileia. Todavia, na Judéia, região ali de Jerusalém, Betânia, aonde é o capítulo 11, Jesus já não tinha uma aceitação. Jesus ele era odiado na Judéia. Ele saiu de lá algumas vezes porque ele estava quase para ser apedrejado. Então, no capítulo anterior ao capítulo 11, nós vemos que Jesus ele estava na Judéia. E Jesus ele está quase para ser apedrejado. Mas diz a Bíblia que Jesus ele sai da Judéia para não ter aquele confronto. E quando ele está longe da Judéia, ele recebe a notícia por alguém que o seu amigo Lázaro estava doente. Então, o pedido é: venha para a Judéia, porque Lázaro, seu amigo, está doente. Se você lê o versículo de número 8, aonde diz assim: Rabi, os judeus estão à procura para te apedrejar, e você vai retornar para a Judéia. Então, um dos discípulos de Jesus disse: Senhor, não faz sentido você voltar para a Judéia agora, porque você pode ser apedrejado e morrer. Então nós temos um Lázaro que está à beira da morte e um Jesus que, segundo a concepção dos discípulos, não pode voltar para a Judéia, porque ele também vai correr perigo de morrer. Só que, é só abrir um leque aqui, um parênteses, não é o que eu vou falar, mas eu quero falar sobre isso em alguns dias. Vamos abrir um lequezinho aqui, que Jesus ele é o verdadeiro amigo. Porque mesmo correndo perigo de ser apedrejado, ele vai ao encontro do seu amigo Lázaro. Verdadeiro amigo é isso daqui. Mesmo quando ele está em perigo, ele está à procura de defender.
mesmo quando a sua integridade física ou moral está em jogo, um verdadeiro amigo, ele está na defensiva, ele está te defendendo. Isso só para a gente abrir um leque aqui. Quando você vê alguém que na hora da sua encrenca ele foge, cuidado, ele não é de confiança. Mas Jesus, ele é de confiança. Só que Jesus, ele não vai ir ou voltar para a Judéia no tempo, no horário, no dia em que Marta quer, em que Maria deseja, nem no horário em que os discípulos também desejam. Um outro pano de fundo. Eu disse aqui algumas vezes que o evangelho escrito por João foi para pegar de frente com um pensamento que estava surgindo nos dias de João. João, como eu ministrei aqui no domingo à noite, o evangelho escrito por João, ele foi para pegar de frente com um pensamento que estava percorrendo pela região ali onde João estava, pensamento meio grego, judaísmo misturado, aonde eles não conseguiam acreditar que Jesus ele era Deus. Eles estavam duvidando da divindade de Cristo. E os relatos que João vai trazer desde o primeiro versículo até o último versículo de João é meio que assim, olha, carimbando, olha, ele é Cristo, ele é Deus, ele é o Cristo e ele é Deus. Então João, ao escrever, tenta colocar isso na sua mente quando você lê João. João, ele está embutindo na mente do leitor, Jesus Cristo, ele é Deus. Ele não é um simples homem, ele é Deus. Ele é Deus, mas ele é homem. E os judeus, eles estavam pensando mais ou menos assim. Porque os judeus, depois de muitos anos de sofrimento, eles aprenderam uma coisa, até os dias de hoje. A lição que todo judeu tem, desde os dias de hoje, que estava em conflito nos dias de João, é que dentro da mente dos judeus, era mais ou menos assim, nós aprendemos com os erros do passado. Não podemos dar honras e glórias a ninguém, a não ser a Deus. E se Jesus, ele não for Deus, e a gente está dando glórias a ele, exaltações a ele, então nós estamos cometendo algum erro. Então eles estavam meio que mudando a forma de adoração para não exaltar muito a Jesus, com medo de ofender a Deus. E João, entendendo todo esse cenário, João, ele coloca os textos sagrados e ele vai afirmar que Jesus, ele é Deus. E eu creio que João, enquanto estava escrevendo este evangelho, ele relembrando as histórias do passado, para trazer uma afirmação que Jesus Cristo, ele é Deus, ele lembra, eu preciso colocar a história da ressurreição de Lázaro. Só que não apenas o relato da ressurreição, a conversa que Jesus teve com os discípulos, com Marta, com Maria, com Tomé, é essencial para a gente aprender que Jesus Cristo, ele é Deus. No versículo 4 diz assim, e Jesus ouvindo isso disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Observe que João, ele já está na defensiva. Vocês não estão adorando a Jesus Cristo com medo de ofender a Deus, mas sabe o que aconteceu? Aí ele traz o relato histórico. Ouvindo Jesus do que estava acontecendo com o seu amigo Lázaro, que estava enfermo, Jesus disse, esta enfermidade não é para a morte, agora pega aqui, mas para a glória de Deus, para que o Filho, ele, seja glorificado através daquilo que nós vamos enfrentar agora. Então Jesus, João está dizendo, olha, ele é o Cristo, então não é pecado vocês dizerem, eu sei que não era assim, mas João, parafraseando uma mente para a gente entender, João ele estava dizendo assim, não é pecado você dizer glória a Jesus Cristo, porque ele é Deus e ele merece toda glória. Para afirmar isso, João disse no capítulo 10, versículo 30, eu e o Pai somos... João 14, 9. Quem me vê,
a mim, quem vê a mim, vê o Pai. Então, vale a pena eu afirmar de novo que quando você vê Jesus, você vê Deus. Em Cristo você vê amor, porque Deus é amor. Em Cristo você vê fidelidade, porque Deus ele é fiel. Em Cristo você vê compaixão, porque Deus ele é um ser compassivo. João, eles estavam dizendo, não fique com medo de dar honras a Deus, porque essa enfermidade que Lázaro está enfrentando é para que Deus seja glorificado. É para que o Filho seja glorificado. É para que vocês vejam quem é Jesus Cristo. Se Jesus não fosse Deus, jamais ele diria para ele ser glorificado. Porque a regra número 1 é somente a Deus adorarás. Repito, somente a Deus adorarás. Mas ele fala, o que está acontecendo é para que eu seja glorificado. Mas vamos voltar aqui um pouco. Versículo de número 3 diz assim, mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer, Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Olha o que Marta e Maria estão dizendo, Senhor, tu tens um amigo, e o teu amigo, não se esqueça, tu ama ele, e é Lázaro, ele está enfermo. Alguns comentaristas afirmam que essa expressão de Marta e Maria é uma expressão pega de surpresa, ou seja, Jesus, está acontecendo alguma coisa em nossa casa que a gente foi pego de surpresa. A gente não sabia o que estava para acontecer. Não foi algo que aconteceu, sabe aqueles processos que a gente enfrenta que vem lentamente? Não, fomos pegos de surpresa por essa enfermidade. A enfermidade bateu assim do dia para a noite e nos pegou de surpresa. Aí diz o texto, aquele que tu amas, ó Jesus Cristo. Ó, agora escute isso. O amor de Cristo por você não te isenta de passar por provações e dificuldades. Jesus te ama, ele te ama. Mas esse amor não te isenta de passar por dificuldades. Agora tem um outro ponto também. Se o amor de Cristo não te isenta de passar por tribulações, agora tem um outro lado. As tribulações também não te separam do amor que Jesus Cristo tem por você. O amor que ele tem por mim não significa que eu vou enfrentar dificuldades. O amor que ele tem por mim não significa, ou as tribulações que eu enfrento não significa que ele não me ama. A teologia da prosperidade não encaixa. Por que não encaixa? Porque o justo passa por problema. O justo passa por aflições. O fato de você sofrer não significa que Deus não te ama. O fato de Deus te amar não significa que você não vai sofrer. Certa vez, C.S. Lewis, perguntaram para ele, por que o justo sofre? Por que o homem de Deus sofre? C.S. Lewis, ele respondeu assim, o justo sofre porque eles são os únicos que aguentam passar por provações, por aflições, por sofrimento. Por que C.S. Lewis estava certo ao afirmar que o justo, ele é o único que consegue enfrentar as duras aflições da vida? Sabe por que ele estava certo? Porque no Salmo 46, versículo 1 diz assim, Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Marta e Maria são bem-aventuradas? Sim, são bem-aventuradas, até mesmo nas aflições que elas estavam enfrentando. Por quê? Porque elas têm a quem pedir socorro. Elas têm a quem escrever uma carta e dizer, ó, aquele que tu amas está enfermo, faça alguma coisa. O que é isso? Salmo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio. Você tem a quem pedir ajuda e socorro. Anote isso. Você tem vantagem sobre qualquer problema, qualquer dificuldade, qualquer aflição. Porque nós não somos pessoas que sofremos e não sabemos aonde pedir socorro ou ajuda. Nós somos pessoas que enfrentamos adversidades, tribulações, angústia, mas sabemos a quem recorrer. Sabemos a quem pedir ajuda.
Sabemos a quem pedir auxílio. Então, você tem vantagem sobre qualquer problema, sobre qualquer dificuldade. O Salmo 46, versículo 1, era motivação para os judeus dizendo: quando vocês estiverem em aflições adversas, quando vocês estiverem em situações, mas muito complexas, os judeus diziam: lembre do Salmo 46 e comece a cantar o Salmo 46. Então eu pego essa lição dos judeus e eu aplico também aos nossos dias. Quando você estiver muito aflita, vai lá no Salmo 46 e começa a cantar ele. Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Escuta, Deus, ele é mais presente do que o seu problema. Porque Deus é socorro, refúgio, socorro bem presente. Não é presente, ele é bem presente. Ele está bem claro, a afirmativa, que eu tenho vantagem sobre qualquer problema, porque eu tenho Jesus Cristo na minha vida. Quem tem Jesus Cristo tem vantagem sobre qualquer questão. Um outro ponto que deve ser abordado. Eu tenho certeza que Maria e Marta tinham chamado um médico. Pensamento meu. Eu acho que Maria, porque segundo a tradição histórica, Marta, Maria e Lázaro eram uma família de irmãos com uma condição financeira muito boa. Há quem diga que eles até ajudavam a Cristo em seu ministério. Então Marta, Maria, vendo a situação de Lázaro, possivelmente chamaram um médico para vir dar uma olhada. E a nossa vida é mais ou menos assim: quando você tem um problema, irmão, vá para o médico, não é pecado não. Quando você tem um problema, seja um problema de trabalho, de querer um trabalho, o que você vai fazer? Ficar em casa sentado? Não, você vai à procura de um trabalho. Entra nas redes sociais, no WhatsApp, liga para um, liga para outro, à procura de algo. Quando você tem um problema que exige um advogado, o que você faz? Você vai atrás de um advogado para lhe auxiliar. Mas agora escute, você não estará fazendo tudo até você apresentar o seu dilema a Deus. Porque um dos problemas que a gente tem é mais ou menos isso. A gente corre, ajuda ali, ajuda aqui, pede ali, mas nunca recorremos a Deus. Nunca pedimos a Deus. O seu trabalho como ser humano estará completo quando você falar com Deus e apresentar a Ele todas as suas questões e os seus dilemas. Corra pelo médico, corra atrás de um advogado, corra atrás disso, mas não se esqueça de apresentar a Deus todos os seus pedidos antes de fazer qualquer pedido humano. E tem gente que faz todos os pedidos humanos, mas esquece de pedir algo a Deus. Marta e Maria, ela sabia a quem recorrer. Em tudo que fizer, não se esqueça que a coisa mais sábia que existe no mundo é pedir ajuda para Deus. Jó aflito dobrou os seus joelhos e clamava a Deus. Neemias aflito dobrou os seus joelhos, jejuava e orava a Deus. Ezequias aflito foi lá e falou com Deus, não ajoelhado, mas com a cara na parede. Marta e Maria, ela chama o amigo Jesus Cristo. Ei, corra, mas não se esqueça de pedir, de falar com o teu Deus, com o teu Criador, colocando na tua mente que você tem vantagem acima de todos os problemas, porque Jesus, Ele está conosco. Uma outra curiosidade do texto: se Lázaro está doente, a notícia chega até Jesus, lá nas terras possivelmente da Galileia. A notícia é: Senhor, o teu amigo Lázaro, ele está enfermo. Aí, o mais correto é, como um bom amigo e fiel amigo, o que Jesus deveria fazer? Sair da onde ele está, correr até as terras da Judéia, ir à cidade de Betânia, chegar na casa de Marta e Maria, dar um grito e dizer: eu cheguei. Mas Jesus, ele faz ao contrário. Diz a Bíblia que Jesus, ele escuta a notícia que Lázaro, ele está enfermo, mas diz a Bíblia que Jesus, ele fica 2 dias parado. Está no texto. Jesus, ele fica 2 dias parado. Guarde isso. Vai ter momentos em sua vida que vai parecer que Jesus está
parado. Eu já tive momentos assim. E não existe nada mais doloroso do que o silêncio de Deus. Até as provações é melhor do que o silêncio de Deus. O silêncio de Deus, às vezes, é um tormento para a nossa alma. Porque o silêncio de Deus bate uma palavrinha dentro de nós. Frustração. Aí você começa a se frustrar. Porque você começa a dizer, Deus está lento em me responder. Deus está lento em me ajudar. Aí você começa a entrar em um estado de frustração. Mas escuta, nós queremos a mão de Deus para nos ajudar. Queremos ou não queremos? Agora, o que nós devemos também entender é a agenda de Deus, que é completamente diferente. Capítulo 11 é o capítulo da morte. Jesus está correndo perigo de morte. Lázaro está quase para morrer. Tomé está pedindo também a morte, que nós vamos chegar lá. Então é o capítulo da morte. Agora, o que nós devemos entender é que no silêncio de Deus, o que devemos fazer é ficar em silêncio. Porque se ele está em silêncio, eu também fico em silêncio. Se ele não respondeu, eu fico em silêncio. Porque a pior coisa é colocar a carroça na frente do boi. A pior coisa é querer avançar aonde Deus não mandou você avançar. A pior coisa é querer fazer sem autorização divina. A pior coisa é querer agir quando Deus não mandou você agir. Porque aquilo que Deus pode estar querendo fazer é maior do que aquilo que você está pedindo para Ele fazer. O pedido é, Lázaro está enfermo, mas na mente de Cristo eu tenho uma outra ideia, eu tenho um outro plano, e eu vou colocar em prática este outro plano. Maria vai reclamar? Não sei. Marta vai reclamar? Não sei. Mas eu vou colocar o plano para que o Filho seja glorificado. Agora, se Deus age, pensa comigo, por favor. Se Deus age no tempo de Marta e Maria, 3 pessoas seriam beneficiadas. 3. Primeira pessoa, Lázaro, Marta e Maria. Porque Jesus está agindo no tempo de Lázaro, no tempo de Marta e Maria, então essas 3 pessoas seriam beneficiadas. Agora Jesus, ele está aproveitando a oportunidade, porque todas as coisas cooperam para o bem. Lázaro está enfermo, Jesus entendendo que ele está enfermo, Jesus sabendo quem ele é, o seu poder, deixa morrer. Porque todas as coisas cooperam para o bem. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu tenho um outro plano. Porque se eu curo, 3 pessoas são beneficiadas. Se eu deixo morrer, o mundo é beneficiado. Os que acabaram de aceitar Jesus, gregos, judeus, estão confusos sobre a divindade, eles vão saber, daqui a 60 anos, quando João escreve, eles vão entender que eu sou Deus. Então Marta e Maria via aqui Deus, Cristo, ele via já João escrevendo futuramente. Deus sabe trabalhar melhor do que você. É por isso que eu disse isso. Agora, há quem diga que o objetivo de Cristo é ser glorificado. Então Cristo, ele é um ser egocêntrico. Por quê? Ele quer ser o centro das atenções. Eu vou aproveitar a vida do irmão Alisson para mim ser o centro das atenções. Eu vou aproveitar a vida da Joyce para mim ser o centro das atenções. Não é isso. Não é isso. Jesus, ele não quer ser o centro para ser chamativo, com o ego. Sabe aquele ego inchado de toda pessoa que quer se mostrar? Não é Jesus. Na verdade, não é isso. Eu já disse isso inúmeras vezes. Todos os seus problemas, todas as suas vitórias não mudam a Deus. Mas quando Cristo, guarde isso, quando Cristo é glorificado em nossas vidas, é para você conhecer a plenitude do seu Deus. É para você conhecer quem é o teu Jesus. Se você tiver uma dor de cabeça e toda dor de cabeça ele curar, você só fica limitado num Deus que só cura dor de cabeça. Mas quando o defunto começa a feder, aí ele fala, aí você vai ter uma outra dimensão de quem eu sou. Quem entendeu, diga um amém. Aleluia. Então não é que ele é um ser egocêntrico, não. É para o seu benefício. Ele ser glorificado não é para ele ser mais santo, não é para ele ser mais fiel, não é para ele ser... Não, ele já é tudo isso. É para o seu benefício. É para você saber
quem Ele é na tua vida e você glorificar o teu Deus e saber, Ele é Deus. Aleluia, glórias a Deus por isso. Outra curiosidade. Alguns ensinamentos de alguns rabinos, Jesus diziam que o espírito da pessoa ficava meio que rodeando o defunto durante 3 dias. Então, se porventura alguém ressuscitasse nos 3 primeiros dias, era simplesmente a circunstância da vida. Porque está lá o defunto e o espírito rodeava. Jesus ele fica 2 dias parado. Ele vai enrolando, como que dizendo, quando eu operar, eu vou operar para ninguém ter dúvida de quem eu sou. Aleluia. Eu vou operar de um jeito que ninguém ia ter dúvida que foi Deus. Irmãos, todos nós precisamos de experiência assim com Deus. Sabe aquelas experiências em que você tem dúvida, não foi você? Sabe aquela experiência que não foi eu. Eu já tive algumas, eu já contei para vocês. E todos nós precisamos disso. Porque se você pedir para Deus um milagre, como um exemplo, um telefone, aí você pede, aí Deus vai te dar o telefone. Aí daqui a pouco vem a voz do Satanás dizendo assim, que Deus nada, irmão. Você trabalhou, você suou, é fruto do teu suor. Aí você se gloria, foi Deus não, foi eu. Então Deus ele vai aumentando as dificuldades para você ser como um Gideão. Vença aí, Gideão, com 300. Vai lá, vença com 300. Você vai virar ração de animais dele. Agora, eu com 300 é um outro cenário. É uma outra história. Às vezes Deus nos coloca em dificuldade para a gente conhecer a plenitude desse Deus que nós servimos. A magnitude desse Deus que nós servimos. Eu não quero enfrentar isso. Eu nem coloquei no esboço para falar, porque não é um desejo de nenhum pai. Nenhum pai. Mas eu acho que eu contei aqui esses dias. Eu estava numa conferência com a Joyce. E um dos pontos que mais me chamou foi uma família que estabeleceu as primeiras clínicas para drogados. E tem clínica literalmente no mundo todo. E de repente, o filho do dono da clínica fica viciado em heroína. E está injetando heroína. Aí, o pastor dizia, Deus, eu ajudei o mundo todo. Olha meu filho. Centenas de milhares de pessoas foram libertas das drogas através das nossas clínicas. Olha o meu filho. E ele gemia de madrugada, ele dobrava o joelho, ele deitava, ele gritava de vergonha. O filho roubou a sua casa, o filho roubou os vizinhos, o filho roubava os primos, o filho roubou tudo, o filho foi preso. Aí dizia, acabou. E dentro da prisão, o Senhor aparece aquele menino. Ele aceita Jesus Cristo. Ele sai da prisão, ele é liberto. Ele se torna um pai de 3 crianças. Pastor, por quê? Por quê? Deus, ele gosta de fazer essas coisas para a gente reconhecer que é Ele. E é Ele. E que é Ele. Então vai ter coisas em sua vida que Deus vai simplesmente olhar para você e falar assim, resolva aí você. Aí você vai dizer, já fede. Já está fedendo. Já está fedendo. Ou seja, o fato que Jesus não curou Lázaro, mas esperou ele morrer, é porque Jesus tem algo em mente. Tem situações que Deus prefere. Olha o que Deus prefere fazer. Deus prefere deixar feder primeiro. Para depois ele colocar o dedo. Para depois ele colocar a mão. Quando você ora, parece que Deus não está respondendo. Sabe por que Deus não está respondendo? É porque não está fedendo ainda. Está clamando. Não tá fedendo? Não vou mexer. Na hora que começar a feder, aí eu vou lá e coloco a mão. É a gente que é desesperado. Versículo 14, para a gente avançar, tem muita coisa. Versículo 14. Então Jesus disse claramente, para não ter dúvidas, Lázaro está morto. Se Lázaro não morre, Jesus não tem a oportunidade de revelar aos homens o seu verdadeiro poder. Se Lázaro não morre, João não pode escrever 60, 70, 90 anos depois que Lázaro havia ressuscitado. Quando os pacientes morrem, o médico diz,
já fiz o que eu pude, acabou. Agora, quando os médicos desistem, aí é que Deus entra em ação. Jesus tinha um negócio com morte. Aonde ele entrava, ele levantava de fúnebre. Jesus nunca entrou num culto fúnebre e deixou o morto daquela mesma situação. Por quê? Era Jesus revelando à humanidade quem ele é. Qual é o maior dilema que nós temos na vida? A morte. Ninguém consegue explicar, filósofos não conseguem explicar. É o último inimigo do homem, é a morte. Aí Jesus disse, para vocês, o mais difícil é a morte, então eu vou tratar a morte de um jeito. Ninguém vai ficar morto perto de mim. Ele entrava, ressuscitava. Entrava, ressuscitava. Entrava, ressuscitava. Era como ele dizendo, eu tenho poder naquilo que é mais difícil para você. Eu tenho o poder naquilo que é mais difícil para você. Só para parafrasear algo que veio na mente aqui agora. Quando Jesus morre na cruz, sabe quem morreu na cruz? Jesus homem, não Jesus Deus, porque Deus não morre. Escuta. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, morreu Jesus homem, não Jesus Deus, porque Deus não morre. Morre ali a figura do Jesus homem, não de Deus, porque Deus não morre. O homem Jesus morre, agora Deus não. Deus está aqui, continua vivo para todo sempre, porque Deus não morre. Não existe pausa na linguagem figurativa para você entender. Não existe pausa no oxigênio de Deus. Deu um apagão. Não, ele é o mesmo. Ontem, hoje e para sempre. 3 pontos para a gente começar a encerrar. João capítulo de número 11, eu vejo aqui uma das maiores lições sobre o tempo. O tempo é uma das coisas mais complexas para nós. 3 rápidas lições. Primeiro, o tempo da morte. A morte de Lázaro nos ensina que todos nós vamos enfrentar isso. Branco, pobre, amigo de Jesus, inimigo da cruz de Cristo. Não importa quem você seja, você vai enfrentar a morte. Não vou falar muito sobre isso, porque eu quero trazer um assunto aqui só sobre a morte. Então, o que nós devemos entender? O tempo da morte. Todos que estão aqui dentro, têm uma notícia para você. Você vai morrer. Número 2. O tempo da vida. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Agora eu vou... Vamos lá. O camarada é crente, fiel a Deus. Vamos criar um homem de Deus. Vamos lá. Carrega a Bíblia debaixo do braço. Anda de paletó gravata. É um homem de Deus. Toma ceia. Nunca adulterou, nunca fornicou. Casou direitinho, viveu direitinho. Trabalha direitinho. É obediente a Deus. Aí ele vai atravessar a avenida. Aí quando ele vai atravessar a avenida, passa uma mulher na calçada. Aí a mulher é muito bonita e toda sensual. E como dizia Billy Graham, olhar uma vez não é pecado. Voltar o pescoço, aí já... Aí ele bate o olho, ele está atravessando a rua. Aí de repente ele vira de novo e a cobiça do alto da cabeça até a planta do pé. Aí de repente vem um carro no meio da estrada e bate nele. Joga ele para longe. Uma pergunta para os senhores. O que aconteceu com ele? Ele morreu e foi para o inferno? Morreu e foi para o céu? Sabe o que todo mundo vai dizer? Porque nós somos justiceiros de Deus. A gente lança ele no inferno. Por que razão? Porque a Bíblia afirma isso. Quem cobiçar em seu coração já cometeu adultério e no céu não entra adúlteros. Verdade ou não? Concorda comigo? Concorda comigo? Agora, posso falar o que eu acho que aconteceria? O carro bateria. Mas Deus, sabendo quem é aquele homem, não morre agora. Ele entra em coma, vai para o hospital, mas ele não morre agora. Por quê? O tempo da tua vida, o dia de você partir, está nas mãos dele. Eu não estou falando de quem brinca com a graça. Eu não estou falando de quem fica brincando de evangelho. Fica brincando de evangelho, que o trator vai passar em cima de você, a gente manda para o céu e o anjo te leva para o inferno. Eu estou falando de homem de
Deus. Agora, a gente é justiceiro, vai para o inferno, sentenciado ao inferno. Calma, diz a Bíblia, Salmo 89, que a bondade e a misericórdia andam na frente do juízo de Deus. O homem é homem de Deus, então Deus, ele vê o cenário, vê que ele não pode negar quem ele é, que aquele homem, se ele morrer, ele vai para o inferno, porque a Bíblia diz que ele vai para o inferno. Então Deus, agora não. Agora não. Agora não. Agora não. Sabe o que eu estou querendo dizer? Vale a pena servir a Deus. Porque o teu fôlego de vida vai sair no dia que Jesus disser. Come on, brother. Aleluia. Vale a pena servir o teu Deus. Porque crente não morre antecipado, não morre na véspera, não morre depois. Crente não faz hora extra na terra. Não existe hora extra. Existe um propósito magnífico de Deus na vida de todo cristão. Conversando com um irmão daqui esses dias, nós estávamos conversando sobre a morte. Eu disse assim, irmão, não é tão bonito na vida de um homem quando você vê que Deus vai levar a pessoa? Por exemplo, a minha avó. De repente a gente recebe mensagem no grupo de WhatsApp. A avó tá boa, melhorou. Eu pensei, agora ela morre. Porque Deus, ele faz isso. Ele dá os seus preparos. Deus, ele é tão misericordioso que ele ainda concede tempo para as pessoas despedirem uma da outra. No dia que a minha tia morreu, em 2002, que está sepultada aqui na Boston Avenue, no dia que ela morreu, eu me lembro, os meus primos que nunca apareciam lá para ver a mãe, apareceram. Verdade ou não? O ex-esposo que não aparecia, apareceu. E depois faleceu. O meu irmão, no dia que ele faleceu, eu conversei com ele 2 dias antes. Eu já estava 1 semana sem falar com ele, pois eu estava na África e ele no Brasil. Ele despediu de mim e faleceu. Sabe o que é isso? Deus, ele é tão misericordioso. Escuta, a morte não pega o teu Jesus de surpresa. Jesus jamais vai pegar um filho seu, fiel a ele, toda a sua vida e deixar o diabo ceifar em um momento de descuido. Deus é misericordioso e ele sabe a hora de te levar e te pegar. Escuta. Existe apenas uma coisa que o Evangelho exige de você. Agora, cuidado, porque eu vou falar aqui, porque senão vocês podem me dar uma de liberal. O Evangelho exige apenas uma coisa de você. Uma coisa. Arrependimento. Só isso. Pastor, o Evangelho não exige obediência. Eu vou repetir. O Evangelho exige apenas uma coisa de você. Arrependimento. Pastor, o Evangelho não exige obediência? Deixa eu te explicar. Obediência. Sabe o que é obediência? O arrependimento, me perdoa, vai produzir em você obediência. Não adianta você vir aqui na frente e dizer, eu vou ser obediente. Se você não se arrepender dos seus pecados, você não vai conseguir ser obediente. Agora, se você arrepender dos seus pecados, automaticamente vai trazer frutos de obediência em você. Você será obediente, porque o Espírito Santo vai te incomodar. Não faça isso, não faça aquilo. E ele vai te incomodar a você ser obediente. Agora, o que Deus quer de todos nós é arrependimento. Arrependimento. Por quê? Deus sabe o dia de te levar. Certa vez, um homem fiel a Deus, ele foi pego no meio de uma guerra. Alguém perguntou para ele, você não está com medo de morrer? Ele respondeu, não. No meio da guerra, eu me sinto tão seguro como se eu estivesse na sala da minha casa, sentado no sofá. Por quê? É a certeza que a sua vida está nas mãos de Deus. Certa vez eu peguei um voo de Alagoas para São Paulo, um dos piores voos da minha vida, ao ponto que a aeromoça não ficava em pé. E estava lá um tormento e chacoalha de irmão, e eu sou um pouco medroso.
E chacoalha de cá, e balança, e vai. Tchum, 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 tchum. Eu disse, hoje é o dia. Aí eu tenho um livro de estudo de Spurgeon, dos Salmos. Eu ranquei o cinto rapidamente, fui na minha mala, peguei o livro de Salmos de Spurgeon, que está aqui no meu escritório aqui. Peguei o livro de Salmo, coloquei o cinto, apertei e comecei a ler o Salmo 189. Aí quando eu fui lendo, eu falei, não morro hoje. Isso aqui está seguro. Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Sabe o que significa? Ainda que a nossa vida esteja uma loucura, ao ponto de você ver coisas tão loucas como de um monte se transportando para o meio dos mares, todavia, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O Deus de Jacó é o meu refúgio. Escuta, a nossa vida está escondida em Cristo. Diabo não toca, o Satanás não toca, porque está escondida em Cristo agora. Cuidado. Cuidado. Outro tempo, para a gente começar a encerrar agora de verdade. O tempo de Cristo. Alguns exemplos aqui, eu fiz algumas anotações. Vamos lá. Jesus, ele espera 2 dias para depois sair. Verdade ou não? 2 dias, o tempo de Cristo. Ele espera Lázaro ficar 4 dias na sepultura. Verdade ou não? Para não ter dúvida que foi ele que operou o milagre. Marta diz assim, e Marta diz, Senhor, eu creio que o meu irmão há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Marta estava certa? Sim, vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Mas o tempo de Cristo, baseado naquele tempo, naquele dia, naquela situação, é outra história. O tempo de Cristo é diferente do nosso tempo. Aí vem Tomé, porque Tomé teve mais fé do que todos aqui. Jesus disse assim, versículo 14, Lázaro está morto. Aí diz o versículo que Jesus ele ficou feliz por isso. Está na Bíblia. Lázaro está morto e Jesus ficou glad, ficou feliz. Por quê? Porque Jesus já sabia o que ele iria fazer. O seu problema te assusta. Mas o seu problema é a oportunidade de Jesus se alegrar, porque você vai saber quem ele é. Quem de fato ele é. Aí diz, por amor de vocês, não estive lá para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Aí olha o que Tomé disse, versículo 16. Disse, pois, Tomé aos discípulos, vamos nós também para morrermos com ele. Do nada Tomé quer morrer também. Vamos com ele, para que a gente venha morrer com ele. Tomé estava começando a entender as lições de Jesus Cristo, mas com um problema. Tomé, Marta com o tempo errado, Maria com o tempo errado. Os judeus que querem tirar a minha vida com o tempo errado, porque não é eles que vão me matar, é eu que vou dar a minha vida. Irmão, ninguém matou Jesus, diabo não matou Jesus, fariseus não matou Jesus, escribas não mataram Jesus, romanos não mataram Jesus. Sabe quem matou Jesus? Ele entregou a sua vida. Ninguém tem o poder de tocar em Cristo, ele que se entregou a si mesmo. Então, um problema, Tomé, você ainda tem que aprender algumas lições antes de você morrer. Você não vai morrer com Lázaro, não. Calma aí, respira, calma. Tem gente que pede a morte, Jesus não dá. Tem gente que não pede, Jesus dá. Tem crente que ele é tão desesperado, que ele é desesperado até para morrer. Mas é tudo desespero. É a dívida que não pagou, né? Volta, Jesus. Amanhã tem que pagar tal conta. Aí ele está desesperado querendo morrer. Aí Jesus olha para ele. Não vou voltar nesse tempo. Não vou, porque eu quero que você me conheça nesse seu problema do amanhã. Tomé, você não vai morrer. Calma, Tomé. Ainda tem coisas para você ver antes de você partir. Você ainda vai tocar. Você ainda vai duvidar e você vai tocar.
e depois você vai morrer pelo meu nome. E para outros, Jesus está dizendo: está chegando a tua hora de morrer. Tem gente que não quer morrer, e para outros o anjo assim: a lista está quase chegando no teu nome. Por isso eu digo, o que vale a pena é estar nas mãos de Deus e saber que Ele cuida da sua vida em todos os detalhes. Você crê nessa palavra? Diga amém.